cultivo 22 culturas. Nossa. Eu falei, mas como 22 culturas? Vai falando aí. Ele foi falando, né? Eu falei, não, cara, essa é uma aula de agronomia, uma aula de agricultura. Imagina o nível da complexidade e você imagina o nível de profissional que nós precisamos desenvolver para atender um cliente desse. É o que a turma chama de lifelong learning, né? Quer dizer, é aquele aprendizado ao longo da vida. Você nunca vai poder parar, porque o negócio é tão dinâmico. Exato. E, querendo ou não, né? A ciência relacionada à produção nos trópicos ainda está sendo desenvolvida muitas vezes, né? E num momento desse de incerteza, para um produtor é muito importante ele entender aonde que é o porto seguro dele, aonde que ele vai colocar o dinheiro dele, aonde que ele vai, quem é que vai ajudar ele a fazer uma lavoura que ela seja economicamente viável, sustentável, mas uma lavoura onde ele tenha certeza que ele não vai ter que administrar problema. O time da Agroamazônia, né, toda a liderança, ao longo dos anos foi sendo muito sábio de ler o mercado, entender as oportunidades, né, entender a transformação que estava acontecendo no mercado e se adaptando. E aí, pessoa, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Movidos pelo Agro, que é o podcast da Agroamazônia, em parceria aqui com o AgroResenha. A Agroamazônia que está há 43 anos ao lado do produtor, oferecendo soluções completas para impulsionar a produtividade no campo. E nesse episódio estamos aqui diretamente da loja Conceito aqui da Agroamazônia, aqui em Cuiabá, com o Edmárcio Lopes, vice-presidente comercial. Edmárcio, muito obrigado por estar aqui com a gente, seja super bem-vindo ao Movidos pelo Agro. Muito obrigado. Nós é que agradecemos, né, o convite e a oportunidade de a gente bater um papo, falar um pouco mais a respeito da Agroamazônia e de tudo que acontece aqui no nosso dia a dia na área comercial. É isso aí. A gente está indo por todos os lados aí da Agroamazônia, já gravamos lá com o Roberto lá na parte administrativa, estamos aqui, tem vários outros lugares que nós vamos, né, cara? E é interessante entender um pouco mais com profundidade, né, o que a Agroamazônia faz. Perfeito. E pra gente começar aqui, Edmárcio, conta um pouquinho da sua história aí pra gente, cara. É uma longa história, vou tentar resumir, mas eu sou engenheiro agrônomo, né, eu sou paranaense, engenheiro agrônomo, me formei na Universidade Estadual de Maringá, lá no Paraná. Meu primeiro emprego foi como CTV de um distribuidor lá no Paraná, a antiga Profértil Plante Bem. E depois eu entrei, né, fiz a minha carreira na Dow AgroSciences, na antiga Dow AgroSciences. Passei por várias funções. Também, né, depois da fusão entre Dow e DuPont, eu trabalhei por 4 anos na Corteva. Então, essa história aí foi uma história muito bonita, né? Foi uma história de 24 anos, quase 25 anos de Dow, Corteva. Aprendi muito. E aí, desde 2022... quase 4 anos, eu tive essa grande oportunidade, de aprendizado, de viver o outro lado da mesa, né, de estar trabalhando na distribuição, né, de insumos, que tem um papel importante, fundamental na vida do produtor, né? Então tem sido uma jornada fantástica nos 3 primeiros anos como vice-presidente de marketing, né? E aí, há um ano atrás, fizemos uma mudança aí e eu assumi, então, a área comercial da empresa e estou muito empolgado, muito feliz com as oportunidades, com o aprendizado contínuo que eu estou tendo lá também. Legal, legal. Pô, e você falou um negócio muito interessante, né, Edmárcio? Que, assim, a distribuição, ele é aquele elo que está ali na ponta, né, cara? Assim, ele tem um papel, você falou, tem um papel fundamental, mas muito porque vocês estão no front, né, ali junto com o produtor, né, cara? Olha... essa é a grande diferença, né? Depois de algum tempo dentro da Agroamazônia, deu para perceber o seguinte: aqui a gente sente dia, todo dia. Sim. Todo dia a gente sente as movimentações do mercado, é muito mais sensível, né? A proximidade nossa com o produtor, porque de fato a gente está naquilo que a indústria chama de sell-out, né? A gente está ali, o sell-in para nós, a compra de produto, né? É uma parte do processo que não importa muito para o produtor, né? Para nós, o que importa é aquilo que ele vai utilizar, o produto que ele vai utilizar, o serviço que ele vai utilizar no momento em que as coisas estão acontecendo, né? Durante os ciclos da lavoura, né, da agricultura, da pecuária.
Então, essa proximidade que a gente tem com o cliente, ela é sensível, né? Para nós é muito importante estar muito conectado com o produtor. Sim. E, Edmar, você até pegando esse gancho, cara, você falou assim, pô, a gente viveu aí o tempo da Agroamazônia, 43 anos. E 43 anos atrás, a gente pegar o agro e hoje, nossa, é uma mudança gigantesca, né, cara? Assim, cada vez mais produtivo, cada vez mais tecnológico, cada vez mais complexo também, né? E aí eu queria, né, nessa sua visão do comercial, assim, hoje qual que, na sua opinião, é o principal, é o verdadeiro papel de quem está lá na ponta, junto com o produtor, na parte comercial, assim? Bom, eu acredito que a grande mudança, né, desde de 83, quando a Agroamazônia foi aberta, até hoje, é a transformação do próprio cliente, né? O produtor se transformou, se especializou, ele é um batalhador, como sempre foi, sim, mas tem muita informação. O nível de informação que ele detém hoje, né? O conhecimento, a gente vê o produtor estudando muito mais, se preparando, se profissionalizando. Até a mudança de geração também. Demais, né? Então, o perfil do cliente, né, tá mudando bastante, e isso é um desafio, porque isso a distribuição precisa acompanhar esse movimento do produtor. Então essa é a grande mudança. Traz cada vez mais essa necessidade de tentar acompanhar essa velocidade de crescimento do produtor. Então essa é uma mudança enorme, né, que nos desafia todo dia, e o papel nosso continua sendo de levar informação, tecnologia, mas levar informação e tecnologia para alguém que já tem um volume de acesso à informação tão grande é realmente, eu diria que é mais do que desafiador, né? Porque muitas vezes, quantas vezes a gente chega numa propriedade, vai levar uma informação que o produtor já tem acesso a ela, e algumas vezes até antes que a gente, né? Então, continua sendo um papel desafiador, mas eu acredito que o papel do distribuidor, além de levar a tecnologia, é levar o serviço. Eu acho que nós acreditamos ainda que esse elemento humano, essa pessoa que está lá na ponta, que é o nosso CTV, junto com toda a equipe comercial, ele ainda tem um valor muito grande, né? Porque esse olhar clínico, esse olhar técnico, muitas vezes, apesar de grande parte dos produtores terem seus corpos técnicos, né, terem assistência técnica, que isso também evoluiu bastante nos últimos anos, o olhar, muitas vezes, de uma pessoa, né, que passa e vê uma oportunidade, vê um problema na lavoura, essa identificação continua tendo valor, e eu acho que vai sempre ter valor, né? Que é o papel do nosso CTV, do nosso vendedor, ele nunca vai se perder, né? Então acho que isso é um tema super importante. E quando a gente fala do tripé, né, do que é ser um distribuidor, a agricultura e a pecuária são duas atividades onde o inesperado acontece todo dia, né? E nós atuamos, então, né, ainda como um provedor logístico que pode solucionar muitas vezes um problema que não era esperado, né? Tendo um produto próximo a ele, tendo uma solução próxima ao cliente. Então, a gente acredita muito ainda que a distribuição vai continuar evoluindo, mas pessoas, produtos, serviços logísticos, serviços financeiros vão continuar tendo um papel fundamental em ajudar o produtor brasileiro, né, tanto na agricultura quanto na pecuária, a continuar essa trajetória bonita que a gente tem, né? Brasil, aquela história que a gente escutava há muitos anos atrás, o celeiro do mundo, hoje a gente já vive, né? O Brasil já é o celeiro do mundo, não é que vai se transformar no celeiro do mundo. E eu acho que nós, né, o sistema de distribuição, tem esse papel fundamental, importante, vai continuar tendo. Tem seus desafios, claro, como todos os segmentos, mas vai continuar sendo fundamental para esse processo de crescimento da agropecuária brasileira. Sim. E você chamou a atenção às pessoas, né, cara? E é muito interessante isso, porque, igual você falou, o produtor, cada vez o perfil está mudando, né? A gente falou, tem a velha guarda está aí ainda, mas tem uma turma nova entrando, e a pessoa que está lá na frente, ela tem que entender até essas especificidades, né, cara? Porque tem a especificidade
do cara, pô, o cara gosta de tecnologia, pô, você tem que entender que ele vai olhar por aquele viés, né? O cara que gosta de conta, pô, você tem que fazer conta com o cara. Então, essa percepção da pessoa gera a confiança que muitas vezes vai fazer a diferença lá na frente, né? Pois é, o nosso negócio é um negócio de relacionamento. Exatamente. Ninguém faz negócio, ninguém tem relacionamento comercial se não tiver confiança, né? E a confiança é gerada através de relacionamento. Então essa é uma habilidade que a gente busca, né, nas nossas equipes, desse profissional ter a habilidade de se conectar com diferentes perfis de clientes, né? Esse perfil técnico, esse perfil empreendedor, ele está evoluindo cada vez mais e preparar a nossa equipe para ser não só um fornecedor de tecnologia, mas também que seja um profissional que entenda do negócio dele. Exato. Não só na parte técnica, mas também a parte financeira, de como conduzir essa propriedade. O valor desse profissional não vai vir só mais do convencional. Né? Por isso que essa é talvez a grande discussão que a gente está tendo. Como é que a gente consegue ajudar o produtor além daquilo que é o nosso negócio core, nossa competência core, que é levar esses produtos e serviços para o cliente. Mas o que mais? Né? O que mais que a gente pode levar de soluções financeiras, né? De outros serviços que ajudem ele a passar por todos os desafios que ele tem. Você me perguntou do começo da minha carreira, né? E esse é um paralelo que eu faço que é muito claro para mim, a complexidade que um CTV, né, que uma pessoa que trabalha na distribuição tem para manejar, ela é muito maior, essa complexidade é infinitamente maior do que na indústria, né? Por quê? Porque aqui a gente tem um leque de soluções gigantes, né? Você começa lá com o fertilizante, termina com os biológicos. Exatamente. Lá, e nunca para, né? Sempre um ciclo emendando com o outro, mas de um livro de ofertas para serem feitas muito grandes. Então, ter esse profissional que saiba encaixar todas essas tecnologias ao longo do ciclo do cliente, em culturas diferentes. Exatamente. Né? Porque não é assim, eu tenho então pessoas no mercado hoje especializadas na cultura do milho, com semente de milho ou semente de soja, mas aqui não. Aqui ele tem que ser bom em semente, ele tem que saber de agroquímicos, dos diferentes segmentos, ele tem que saber de fertilidade, ele tem que conhecer de biológicos, enfim, ele tem que manejar um portfólio muito maior, né, para poder levar a solução adequada para o cliente. Sim. Então, é desafiador, esse elemento humano aí é crítico para nós e para o cliente também. Sim, sem dúvida. E o conhecimento, ele ainda está sendo desenvolvido, né, cara? Todo dia. Tem muita coisa, por exemplo, que na época que eu formei agronomia, 15 anos atrás, e hoje mudou da água pro vinho, né? E vai continuar mudando, porque o negócio tá assim. Você falou de biológicos, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso na frente. Poxa, cara, tem um catatal de coisas aí que a gente vai ter que aprender, né? E também tem a questão, né, Edmar? Por exemplo, assim, hoje vocês estão em 9 estados. Sim. Né? Igual você falou, culturas agrícolas diferentes, né? Perfis de produtores diferentes, né? Como que a gente consegue levar esse nível de serviço, né, que a gente sabe que a AgroAmazônia tem para essas diferentes localidades, assim? Bom, realmente é um desafio, mas é um desafio bonito, porque o Brasil é fantástico, né? O Brasil é espetacular. A gente está em 9 estados hoje, no Brasil todo. Para nós isso não deixa de ser uma vantagem competitiva, né? Porque você consegue, muitas vezes, com algum problema que está acontecendo específico numa região, antecipar um problema para outra, né? Você aprende numa região, leva aquela solução para outra, então é importante para nós. O fato da gente estar posicionado em 9 estados também, do ponto de vista comercial, a escala que a AgroAmazônia tem, também nos ajuda a levar ofertas mais adequadas para muitas regiões, né? E é claro, que você falou um ponto que é super importante, os americanos que falam, né, que um tamanho não atende todo mundo, né? A gente aqui tem que ter um cuidado, e a gente tem um cuidado todo dia de adequar as nossas ofertas para cada situação. Perfeito. Olha o tamanho da diversidade de negócios e mercados que a gente tem. Sim. Nós estamos na pecuária, né? A AgroAmazônia começou com a pecuária. A pecuária
de corte. Aqui, por exemplo, do Mato Grosso do Sul, né, lá do Mato Grosso do Sul, é diferente de onde a gente vai entrar agora em Minas Gerais. Totalmente diferente, não tem nada a ver. A diversidade de culturas, né? A Agroamazônia, na agricultura, sim, é calcada, como todo o Centro-Oeste, em soja, milho, algodão, né? Mas a gente está indo para regiões com café, né? Com hortifruti granjeiros, né? A gente teve numa visita num cliente em Minas Gerais, e ele comentou, você é agrônomo também, eu me surpreendi, ele falou, eu cultivo 22 culturas. Nossa. Eu falei, mas como 22 culturas? Vai falando aí. Ele foi falando, né? Eu falei, cara, essa é uma aula de agronomia, uma aula de agricultura. Imagina o nível da complexidade e você imagina o nível de profissional que nós precisamos desenvolver para atender um cliente desse. Sem dúvida. Né? Um cliente com esse nível de conhecimento e de complexidade. Então, é um outro elemento que traz a complexidade para nós, aqui da Agroamazônia, mas também, com certeza, nos abre muitas portas. Sim, né? Muitas portas, não só de oportunidade de negócio, mas oportunidade de crescer o conhecimento técnico, crescer o nível de serviço da Agroamazônia, porque para atender um nível de complexidade desse, né? Você imagina no HF, as coisas acontecem todo dia se planta, todo dia se colhe, né? Então, atender esse cliente com essa demanda, se eu consigo fazer isso numa região dessa, e se eu consigo fazer, por exemplo, aqui numa filial como a gente está aqui hoje, uma filial de pecuária, basicamente, né? Cuiabá está sentado numa região de pecuária, onde é varejo, né? Você tem que atender, o cliente entra aqui, vem buscar um produto, uma solução, uma informação, eu tenho que atender ele na hora. Isso é uma vantagem que a gente consegue fazer, né, para quem não tem talvez essa mesma urgência, mas busca um nível de serviço, uma velocidade por parte do fornecedor. Então, do fornecedor, no caso nós, claro. Né, o fornecedor de produto e tecnologia. Legal. E Edmar, você está entrando nesse assunto porque assim, dentro desse leque, né, de oportunidades que existem, vocês também foram trazendo soluções e produtos e serviços para dentro do portfólio, né? Se a gente pegar a Agroamazônia de 40, 30 anos atrás, a gente tem um perfil, né? Hoje não, pô, vocês têm parte de semente, parte de fertilizante, né? Enfim, vocês têm várias outras coisas, né? Como que vocês foram evoluindo, né? Até a estratégia de posicionamento desse portfólio mais amplo dentro desse contexto todo que a gente está conversando? Né? Essa é uma ótima pergunta e essa é uma história muito bonita de se contar, porque o time da Agroamazônia, né, toda a liderança, ao longo dos anos foi sendo muito sábio de ler o mercado, entender as oportunidades, né, entender a transformação que estava acontecendo no mercado e se adaptando, né? Então, como vocês sabem, a Agroamazônia começou para ser um distribuidor de insumos para a pecuária. Né? Quando ela veio para o Mato Grosso, a agricultura era ainda inexpressiva. Né? Eram aberturas de área para plantio de arroz e tal. Em algumas regiões, a Agroamazônia chegou antes das cidades. Né? Tem filial da Agroamazônia que é mais antiga do que a emancipação do município. Né? Então, essa é uma história bonita, mas, óbvio, né, começou aqui no Mato Grosso, então ela tomou essa oportunidade, que foi toda essa transformação que aconteceu, talvez nos últimos 40 anos aqui no Mato Grosso, o Mato Grosso virando uma referência mundial na produção de alimentos, e a agricultura chegou aonde chegou, e a Agroamazônia tomou essa vantagem, e aí ela também foi buscar oportunidade de negócio nesses outros nove estados, né? Nessa jornada toda, o que acontece? O mercado vai se transformando, né? E por que eu falo que a liderança aí, desde o começo, foi muito sábia? Você pegar hoje, vou dar um exemplo que a gente está falando bastante a respeito do negócio de semente de soja da Agroamazônia, né? Por que investir em semente de soja? A semente de soja, ao longo dos anos, ela veio ganhando importância, tecnologia, vieram as biotecnologias, né, a importância dela para o produtor, o nível tecnológico, o teto produtivo veio aumentando bastante. Então a Agroamazônia teve essa visão lá atrás de que seria isso uma oportunidade futura e ela vem investindo.
estar hoje na posição de segundo maior fornecedor de semente de soja do Brasil não é algo que acontece de um dia para o outro, né? Isso vem sendo construído há muito tempo, né? E talvez muitas pessoas não tenham a dimensão, né, de que a Agroamazônia tem esse tamanho. Que aqui a gente praticamente mistura um distribuidor e uma indústria. Né? Ao mesmo tempo que a gente é um distribuidor, a gente também é um grande multiplicador de semente de soja e está fazendo grandes investimentos para que a gente possa se posicionar bem nesse mercado. É um mercado hoje que, se tem uma coisa que a gente fala que o produtor para e presta atenção, e essa é uma grande vantagem para nós, é a semente de soja. É algo que é um insumo, né? Vamos chamar a semente de soja como insumo, que faz a diferença. Né? Aquela definição, daquela variedade, naquele talhão, naquele momento de plantio, faz toda a diferença na vida, ou no resultado, na produtividade das propriedades. Então, nosso CTV, nosso time comercial, estando preparado, né, se preparando para atender essa demanda, ele também acaba sendo reconhecido como um consultor, alguém que pode ajudar ele a produzir mais e melhor. Lógico que semente já é o principal negócio da Agroamazônia, né? Então isso é um tema muito importante. É óbvio que os outros segmentos todos são importantes para nós, mas a área de sementes, o negócio de sementes da Agroamazônia virou uma referência, né? Ela veio construindo isso ao longo do tempo e tem nos ajudado a nos diferenciar no mercado, né? Então ainda é uma grande vantagem competitiva para nós. E querendo ou não, né, cara, tudo começa ali na semente que a gente coloca no chão, né, cara? E se você for parar para analisar, poxa, é um investimento que vem sendo realizado, né? E não é à toa que estamos aí segundo o maior do Brasil nesse aspecto. Só que aí, o mais legal disso tudo, né, é porque você tem uma série de outros produtos dentro do portfólio que vão ajudar aquela semente nascer e, enfim, até chegar na colheita. A gente fala bastante a respeito disso, porque uma boa parte da minha carreira foi no negócio de sementes, né? E normalmente o sementeiro é o primeiro a ser chamado quando tem uma situação, uma intercorrência, né? Olha, o que eu faço com essa variedade aqui? Está acontecendo isso, aquilo. Então, o fornecedor de sementes normalmente é o primeiro, quando tem uma oportunidade, quando tem um problema também. Né? Então, o nosso time tem que estar preparado para as diferentes situações, né, para atender essa demanda. Mas o que você falou é muito importante. Também é uma oportunidade para o nosso time, usando todas as ferramentas que a gente tem à mão, ajudar a extrair o potencial daquela semente que nós recomendamos ou que o produtor escolheu. Né? Então essa é uma vantagem que tem nos ajudado muito nos nossos negócios, nas regiões. Está aí a Dagma, né? A marca Dagma já aparece nas pesquisas como uma das principais marcas do Brasil. Né? A gente não está no Brasil inteiro, né? A gente está aí em 9 estados, alguns estados a gente ainda está recebendo variedades que se adaptem melhor. Né? Esse ano a gente deve entrar, por exemplo, com Dagma muito forte no Mato Grosso do Sul, em Minas Gerais, que são regiões onde a gente não tinha variedades ainda. Isso, ter uma variedade já entre as principais do mercado, sem cobrir todo o mercado, cara, isso é um motivo de orgulho para nós. Né? Então, produtos, mas também outros investimentos. É uma coisa que explica muito também desse avanço, dessa ascensão no negócio de sementes, é que nós não nos posicionamos só como um distribuidor de comprar produto e repassar para o cliente. Como a gente é produtor, né, nós entendemos que era muito importante fazer o quê? Cuidar da qualidade desse produto. Né? Se é um insumo tão sensível, então vamos nos preparar para entregar um produto de qualidade. E por isso que a Agroamazônia fez um investimento aí de 160 milhões de reais numa unidade de beneficiamento de sementes, lá em Minas Gerais, em Patos de Minas, que é uma das regiões de melhor qualidade de produção de semente do Brasil. Para quê? Por quê? O objetivo é entregar um produto, né, e um serviço de qualidade. Porque isso vai dar sustentação do negócio da Agroamazônia ao longo do tempo. Se a gente se aventurar a entrar num negócio de sementes e não tiver esse apoio, esse suporte por trás,
a chance de não ter sucesso é muito grande, né? Então, nisso, não só a AgroAmazônia, mas a Sumitomo Corporation tem nos apoiado muito para consolidar, solidificar essa posição e a gente conseguir realmente entregar produto, serviço, tecnologia para esse cliente num insumo, por exemplo, como esse, que é fundamental para o resultado do produtor. Sim, e a gente volta naquele assunto lá atrás, né, Edmárcio, no sentido assim, poxa, porque quando a gente estuda administração, a gente mostra assim, quanto maior a escala, menor a especialização, né? Verdade. Você não consegue dar atenção máxima, né, produtos, coisas muito customizadas. Só que quando a gente pensa em distribuição, esse negócio, ele é meio dicotômico, né? Porque ao mesmo tempo que você tem que ser grande, até para você conseguir ter maior capilaridade, você também tem que ter uma certa especialização lá na frente. Verdade. Né? Dentro do CTV lá e tudo mais, né? E a gente volta naquela questão da confiança. Quer dizer, você precisa estar perto do cara. Né? E ao mesmo tempo ombreando com ele para poder entregar essas soluções e fazer com que elas de fato performem, né? Lembra que eu falei para você que esse é talvez o grande desafio que a gente tem, né? Como preparar um profissional que tenha tanto conhecimento, né? Um conhecimento tão amplo. Mas a gente procura fazer isso fazendo investimentos na área de treinamento e desenvolvimento. Né? Isso é um trabalho que nunca termina, né? Porque a gente tem pessoas se desenvolvendo, trocando de funções, crescendo na empresa, e como a gente nós somos aí uma empresa que cresce, todo dia vem novas pessoas e a gente precisa acolher essas pessoas e treinar essas pessoas, preparar essas pessoas para posicionar todo esse portfólio, né, que a gente tem para ajudar o produtor a produzir. Nós, há um ano, qualquer coisa assim, criamos a Universidade AgroAmazônia. O que é a Universidade AgroAmazônia? É uma plataforma interna de treinamento, né, online, mas também apoiado por treinamentos presenciais, para ajudar a difundir realmente todo esse trabalho, né, de treinamento e desenvolvimento técnico. O treinamento ele não se limita à parte técnica, mas também a habilidades de negociação, habilidades de vendas. Então, a Universidade AgroAmazônia é uma iniciativa nova, mas que vem dando resultados rápidos. Nós investimos também numa área que é a área de geração de demanda, né? Porque nós temos aí mais de 400 profissionais a campo. Você imagina o volume, né, de trabalhos de campo que são feitos. Para você ter uma ideia, só em semente de soja, vou pegar esse elemento, são mais de 1000 campos de demonstração toda a safra. Você imagina o valor que tem essa informação. Então, nós criamos uma área de uma gerência, né, para tomar conta da parte de geração de demanda, porque pegar toda essa informação gerada no campo, transformar ela, utilizar, interpretar isso e levar isso para o produtor é muito importante para nós. E óbvio, né, uma outra parte importante também é contar com os nossos fornecedores, né? Porque nós temos fornecedores que são dos melhores do mercado, né? Marcas referências, companhias históricas de longa data, e que também tem o seu corpo técnico que nos ajudam nessa missão de treinar o time, prepará-los, né, para levar o melhor para o cliente na ponta. Então, você imagina toda essa dinâmica de treinamento, desenvolvimento, realização da geração de demanda a campo. Isso também demanda um trabalho muito grande de bastidor, né? O time de coordenação, o time de marketing, o time de negócios, que nos ajuda a apoiar essas 400 e tantas pessoas que a gente tem lá na ponta para levar o que é de melhor. Sim. Mas continua sendo um desafio, porque realmente é muita informação. Né? Eu digo assim que o CTV da distribuição é como se fosse um bom médico generalista, um bom clínico geral. Clínico geral. Né? Ele tem que entender de tudo um pouco. Né? Lógico que ele vai dominar alguma área ou outra a mais, mas ele tem que ter noções de quase tudo o que ele tem à disposição. E isso, de novo, é uma jornada, é um trabalho, uma melhoria contínua, não vai parar nunca. Né?
É o que a turma chama de lifelong learning, né? Quer dizer, é aquele aprendizado ao longo da vida. Você nunca vai poder parar, porque o negócio é tão dinâmico. Exato. E, querendo ou não, né? A ciência relacionada à produção nos trópicos ainda está sendo desenvolvida muitas vezes, né? Muito. A gente vai entrar aí, está entrando cada vez mais lavoura pecuária que 30 anos, 40 anos atrás a gente não ouvia falar. E, cara, tá aí. É o negócio que tá rodando, né? Eu me lembro, sei lá, 10, 15 anos, a gente via aquelas pesquisas que falavam do ganho de produtividade, quilos de carne por hectare, porque as áreas de pecuária iam ser espremidas pela agricultura. Está acontecendo. Agora. Está acontecendo. E aconteceu através do quê? Aconteceu através do uso de mais tecnologia, Exatamente. de mais informação e acompanhar todo esse movimento que acontece todo dia. Todo dia aparece uma tecnologia nova, todo dia aparece um produto, um serviço novo que vai nos ajudar a cumprir essa jornada que a gente já falava lá atrás, né? Exato. E, cara, a gente estava falando um pouquinho antes da gente gravar de uma questão bem interessante, né? Porque, assim, a distribuição tá ali na ponta, né? Por exemplo, nós estamos aqui em Cuiabá, pô, a gente vai visitar o CD ali, que é um negócio, né, monstruoso, vamos dizer assim. Sim. E timing no agro é uma coisa que é muito importante, né? Assim, e até acho que um ponto legal da gente levantar aqui é assim, como a logística, né? Porque, assim, às vezes a gente... Nas empresas, normalmente, a logística briga com o comercial, né? Pô, meu, vendi, você não entregou, pô. Então, quer dizer, ela faz parte, né, muito forte da entrega que a gente precisa ali, né? Como que vocês veem essa questão da logística sendo mesmo, de fato, um diferencial competitivo? Assim? Perfeito. Bom, esse tema da logística, logística é um dos tripés do que é ser um distribuidor. Exato. Se você não faz um bom trabalho logístico, você não pode ser considerado um distribuidor. Né? Então, exato. Isso é um tema muito presente. Uma coisa que é interessante aqui dentro da Agroamazônia, a área de logística está dentro do chapéu comercial. Imprescindível, né? Então, porque você não pode ter essa perda de tempo e achar que você tem finalidades diferentes. Então, está dentro de um mesmo time e todo dia o time logístico vai buscar formas de fazer esse trabalho logístico da forma mais eficiente, da forma mais rápida possível. Lógico que existe uma complexidade. Por exemplo, você fazer a previsão, né, e a provisão desse inventário que vai estar lá nas 70 unidades da Agroamazônia, né, com esse portfólio gigante que a gente tem para trabalhar, é uma tarefa desafiadora, né? Não é brincadeira fazer logística para um negócio de agricultura e pecuária, porque aqui o número de itens é muitas vezes maior, né? Então é um grande desafio, mas eu acho que a gente está cumprindo um papel muito legal. A Agroamazônia tem por filosofia que também, para ser um bom distribuidor, você precisa atender rápido. Não dá para a gente, na agricultura, imaginar que a hora que o cliente vem aqui na Agroamazônia, ou qualquer das nossas unidades, ele está lá com um problema na lavoura, a gente sempre brinca com a história da lagarta, né? A lagarta está comendo minha lavoura lá, eu te entrego em 2 dias, 3 dias. Não existe isso, como, né? Então a gente já viu teorias e modelos onde algumas empresas tentaram fazer um modelo logístico que atendesse a longas distâncias, e a gente entende que não é esse o caminho. Provavelmente a gente vai ter que fazer combinações, né, em ter essa filial, que é um mini armazém próximo do cliente, suportado por uma estrutura maior, como você citou aí, o CD, né, que a gente colocou aqui em Cuiabá, que ele é de duplo propósito, ele também ao mesmo tempo que ele é um CD para agroquímicos e toda a linha da Agroamazônia, também é um CD, metade desse CD, metade dos 15 mil metros quadrados é refrigerado, né, que é para atender o nosso negócio de semente de soja. Com que objetivo? Não só de atender rápido, mas também de atender com qualidade, né? Como a gente falou agora há pouco, né? É tão sensível a semente de soja, não é só ser rápido, mas é fazer com que esse produto chegue com o menor nível de impacto o mais rápido possível para o produtor, né? Então, você imagina, uma empresa o segundo maior produtor de semente de soja do Brasil, fornecedor de semente de soja no Brasil. Em quanto tempo acontece o plantio?
Uma janela muito curta. 45, 50, 60 dias. Então, é muito curto o espaço de tempo, né? É um volume muito grande para você fazer num espaço de tempo muito curto. É uma logística de guerra praticamente, né, cara? Exatamente. Tanto é que a gente chama as nossas reuniões aí antes da safra, um pouco antes da safra e durante a safra, a gente chama de War Room, sala de guerra. Por quê? Porque é todo dia acompanhando, então a gente tem investido muito, não só no CD, mas a tecnologia que faz a gestão do CD. Porque se não for através de tecnologia, você não consegue atender na velocidade e como a barra subiu, né, o nível de expectativa do cliente subiu. Né? Hoje já se pensa, né, o produtor já busca um fornecedor que consiga atender ele no dia seguinte, com 2 dias. Olha, deu condição de plantio aqui, entrega minha semente. Então, é um grande desafio e a gente está se preparando, né? O investimento no CD, que não é um investimento pequeno, é um grande investimento, vem com esse objetivo, de apoiar. Eu não posso também colocar semente espalhada em 70 filiais que não tenham a refrigeração. Seria um erro técnico. Que aí entra naquela questão da qualidade, né? Seria um erro técnico, né? Eu estou bem posicionado rapidamente, mas o ambiente de armazenagem não é o adequado. Então, por isso a gente entende que o melhor modelo é o modelo híbrido, né? Onde você tem os CDs, mas você tenha também as filiais próximas ao produtor para atender as emergências, vamos chamar assim, que é recorrente do negócio na agricultura e na pecuária também. Faz parte, né? E dando um spoiler aqui, nós vamos gravar, nós vamos passar um frio lá, gravando lá dentro, viu? Leva a jaqueta, viu? Leva a blusa. Então, o meu eu do futuro tá falando que eu cometi esse erro. Então. Então, aí complicou o negócio. Tá vendo? É frio, lá dentro manter aquele volume de semente a 10 graus aqui em Cuiabá, tem que ser geladinho. Então, se prepara, você vai gostar muito de lá. Muito bom. E Odmar, você entrando nessa questão, né, você falou muito, a gente tem falado muito sobre tecnologias, né, novas tecnologias também que estão entrando nesse processo. A gente começou aqui, a parte de fertilizante, defensivos e tudo mais, e cada vez mais a gente vem, não só tecnologias digitais que estão aí, e vão ajudar dentro desse processo, mas tecnologias de biológicos, entre outras coisas que estão entrando também, né, porque tudo isso compõe um sistema de produção, né, cara? E como que vocês estão vendo essas novas tecnologias, em especial também os biológicos, né? Porque ele entra dentro desse portfólio também, né? Perfeito. Bom, todos os dias a gente está prestando atenção no que tem de mais avançado no mercado, porque um distribuidor como a AgroAmazônia tem que estar, né, com as tecnologias atualizadas para levar para o produtor. Então, a gente tem um time técnico muito grande, né? Nós temos toda uma área de negócio que está todo dia prestando atenção no que tem de mais avançado no mercado para não perder esse bonde. Depois vem a parte de preparar o time também, né? Para pegar essa tecnologia, voltamos no que a gente falou agora há pouco, preparar esse time para não só levar a oferta e toma aí, né, que você pediu, mas pegar toda essa ferramenta nova que tem na mão e posicionar ela corretamente, porque toda tecnologia nova ela tem esse risco dela ser boa, mas ela não ser utilizada da forma correta, né? Então você pode ter um grande produto, eu costumo brincar, não existe produto ruim, existe produto mal posicionado, né? Então, no caso dos biológicos, visto, o mercado está crescendo bastante, esse mercado vem nos últimos anos mostrando toda a sua força. A gente entende que os biológicos como um todo, porque tem também uma série de segmentos dentro dos biológicos, vai sim ser uma grande ferramenta que vai ajudar o produtor a ir subindo a barra, né, de produtividade, vai conseguir ajudar o mercado como um todo a esticar o ciclo de vida de alguns produtos, né, porque ele também tem essa função. A gente não enxerga biológico como algo que vai substituir uma tecnologia, né? Ele vem como algo que vai auxiliar ao controle das pragas, né? Tem tecnologias aí que são disruptivas, né? A gente fala muito dos biológicos, os SIDAs, né? Os inseticidas, né? Os biológicos fungicidas, mas tem aquilo também que é totalmente diferente disso, né? Tem aí uma bactéria que converte
nitrogênio do ar e disponibiliza para a planta, né? Então, esse conjunto de ferramentas, né, esse conjunto de novos produtos vem como um apoio a tudo aquilo que a gente tem. A gente não enxerga que nós vamos conseguir substituir, por exemplo, os defensivos agrícolas, agroquímicos, por uma agricultura totalmente baseada em biológicos. É muito difícil que isso aconteça, né? Então, nós temos um portfólio muito forte, a gente tem grandes parceiros nessa área. Aqui eu posso citar a Agrivale, a Vitia, né, que são grandes fornecedores de biológicos, mas também companhias grandes que estão entrando nesse mercado, e eu acredito que elas vão contribuir demais com esse segmento, porque o nível de capacidade de investimento em pesquisa e desenvolvimento é muito grande. Então você tem a Corteva, que veio forte, você tem a Sumitomo Chemical, que veio muito forte. Então tem fornecedores aí, a BASF, que vem muito forte agora também, que vão nos ajudar não só a entender para onde vai esse mercado, mas usar essa ferramenta, né, usar no bom sentido, ajudando a posicionar o produto da forma correta, junto com as outras tecnologias, e assim a gente consegue extrair o melhor que esse segmento pode nos dar, nos trazer. A gente falou assim bastante sobre produtos e serviços que o produtor usa ali direto no campo, mas tem outras coisas também, né, Edmar, que a gente nem comentou muito, mas assim, poxa, hoje uma coisa que é super diferente, a gente brinca que tem duas coisas que o produtor precisa ter para fazer qualquer tipo de lavoura, é dinheiro e água. Se não tiver água, não tem, nada cresce. Se não tiver dinheiro, também não vai, né? Então tem também, a Agroamazônia também tem pensado nessas outras soluções, não só de produtos ali na frente para a lavoura, mas também, por exemplo, barter, entre outras coisas, né? Porque, sim, poxa, isso aí atende direto à necessidade dele também. Né? Bom, lá atrás, no começo do nosso bate-papo, a gente falou sobre ferramentas financeiras. Exato. Né? Então, o barter já é uma ferramenta muito utilizada, muito conhecida. Nós acreditamos que o produtor, a gente brinca que ser produtor no Brasil não é para amador, né? Não. É muito complexo, né? Quando você explica para um estrangeiro o que é o negócio brasileiro, né? Com toda a dificuldade técnica de fazer produção nos trópicos, é muito diferente. 2, 3 ciclos dentro do mesmo ano, né? Pragas, doenças e tudo que a gente tem de intercorrência da parte técnica. Ainda vem outras coisas. Volatilidade do câmbio, né? Tem muitos países que o cara tem dificuldade de entender o que é o câmbio volátil, né? Uhum. Então, volatilidade do câmbio, commodity flutuando para cima e para baixo. Então, o barter é uma ferramenta fundamental. A gente tem se especializado bastante nisso, a gente tem uma mesa de operações, um time de barter muito forte. Nós atuamos com todas as tradings, as principais tradings do mercado, que nos ajudam a compor uma oferta que seja realmente diferenciada e que ajude o produtor a se proteger dessas variações de mercado, né? É tão difícil produzir, né? É tão difícil chegar a um custo de produção que seja adequado e que proporcione um nível de rentabilidade adequado para o cliente, e isso, se isso não tiver protegido, isso pode ir embora muito rápido, né? Mas a gente não parou por aí, né? Além do barter, existem outras ferramentas financeiras, talvez aí nos bate-papos aí com o pessoal da área financeira. Sim. Eles vão citar, por exemplo, o programa que a gente está levando para o mercado agora, que é o Financia, né? O Financia A, né? O Financia A é uma ferramenta que vai vir associada aos nossos negócios em barter, mas que também vai levar a possibilidade de ele acessar linhas de crédito, né, que o ajudem com a outra parte dos custos de produção, que não só os produtos. Porque o produtor ele tem frete para pagar, ele tem funcionário para pagar, ele tem diesel para comprar, ele tem uma série de coisas do custo de produção dele, que a gente tá levando uma ferramenta para que ele possa acessar um recurso num custo financeiro adequado, mas que também a gente possa auxiliar ele não só naquilo que é a competência básica da Agroamazônia, que são os
produtos e serviços, mas também ajudar ele a conduzir a parte financeira da lavoura, da propriedade, do negócio dele da forma mais viável, da forma mais viável possível para ele. Então, Financia é uma ferramenta que a gente pede para o produtor ficar atento, falar com a nossa equipe, porque é uma grande oferta, vai fazer uma grande diferença, vai ser uma ferramenta disruptiva e vai ajudar muitos produtores a conduzir o seu ciclo daqui para frente. Pô, Marcos, bacana, né, cara? Porque assim, você pega todas essas ferramentas que vocês têm e tudo mais, né? Também não deve ser um negócio muito simples posicionar isso nessa quantidade de clientes que vocês têm também, né, cara? Não é. E como dentro das complexidades que a gente tem, é o número de clientes que se tem, né? A gente tem mais de 40 mil clientes ativos, então é um desafio se comunicar e tentar atualizar o nosso cliente. Não dá para fazer isso com 400 pessoas, apesar de ser muita gente, não dá para atender, né? Falar com todo mundo com esses mais de 40 mil clientes o tempo todo. E até por isso que nós lançamos aí o ano retrasado um programa de fidelidade, né? Que é o Classe AA. O Classe AA é um programa que vem com o objetivo de nos conectar, deixar o produtor mais próximo da agroamazônia, né? Para que ele consiga acompanhar tudo isso que a gente tem para levar para ele. Né? Como a gente sempre pensava assim, nossa, se eu fizer a conta de quantas pessoas a nossa equipe comercial consegue atender, você acaba se assustando, porque tem muita gente, principalmente na pecuária, né, que não consegue, você não consegue no tete a tete se relacionar com ele. Então, uma das formas que a gente pensou é isso, né, de criar um programa de fidelidade para repassar as informações, mas também é uma forma da gente retribuir parte, né, desse relacionamento, parte dessa confiança que o produtor tem conosco ao longo do tempo em uma recompensa. Por isso que é um programa de fidelidade. Claro. Então, à medida que ele vai se relacionando, que ele vai comprando com a Agroamazônia, ele vai juntando os pontos e ele pode trocar isso ou por produtos numa nova compra, ou também nós estamos sempre pensando em contribuir não só na produção dele, mas também contribuir com outros desafios. Por exemplo, né, uma assistência jurídica, né? Hoje existem tantas questões ambientais que estão envolvendo o agronegócio, então muitas vezes é uma dinâmica muito difícil para o produtor entender. Então ele pode trocar esses pontos por uma consultoria nesse sentido, uma consultoria ambiental, né? Ele pode trocar esses pontos por uma consultoria na área de sucessão familiar, né? Que é um outro grande desafio. A gente falou, né, durante o nosso bate-papo aqui, que a gente, nesses 40 e poucos anos de história, as gerações vêm se transformando. Então você teve o avô, o pai que começou, e agora estão os filhos, os netos. Então, esse processo ele é muito complexo, ele é muito difícil, tem questões jurídicas que envolvem todo esse processo, e nós entendemos que nós também, né, ao longo desse tempo, podemos construir, ajudar o nosso cliente a passar por toda essa transformação que ele está sofrendo. E o Classe A vem com esse objetivo, né, de retribuir um pouco daquilo que ele nos confia em forma de pontos para que ele possa passar por esses desafios também. Claro, cara. E demais, para a gente ir para os finalmente aqui, cara, acho que ficou bem interessante entender todo esse processo do comercial de vocês, né? E acho que uma coisa que ficou claro, que assim, a confiança ela não se constrói em poucos anos, né? Sim. A Agroamazônia está aí, 43 anos, o negócio, né, vamos dizer assim, não digo que mudou, mas a complexidade do negócio trouxe movimentações, né? E acabou levando a Agroamazônia a ter, por exemplo, uma marca de semente, enfim, entre outras coisas, né, cara? Para a gente finalizar assim, na sua visão, qual que é o segredo, cara, para transformar uma relação que seria uma relação comercial comum, mas numa parceria de longo prazo? Assim?
Bom, eu, em primeiro lugar, te agradeço pela pergunta, porque essa pergunta ela é uma pergunta quente, é uma pergunta super atualizada, né? Você está falando dos movimentos de mercado que estão acontecendo e eu acredito que esse modelo, né, que a Agroamazônia está hoje tendo um investidor, né, investidor não, a Sumitomo Corporation, que é uma das maiores corporações do mundo, né, uma empresa gigante, né, ela é um modelo vencedor, né? Por que é um modelo vencedor? Porque é um modelo em que, mesmo nós estando dentro de um grande conglomerado, né, econômico, mesmo fazendo parte de uma multinacional, nós mantivemos uma coisa que é fundamental para esse negócio, que é, nós brincamos, costumamos falar que nós somos um distribuidor raiz. O que é um distribuidor raiz? Distribuidor raiz é um distribuidor que, mesmo fazendo parte de um grande conglomerado, que mesmo tendo, né, todo o suporte financeiro que nos permite crescer, investir, ir para outras regiões, buscar ferramentas que ajudem o produtor a produzir mais, não perder a essência. Uhum. O que é a nossa essência? Ser uma empresa, um distribuidor simples, né? Os projetos aí mais recentes que tiraram um pouco o sono do produtor, né, tiraram essa confiança na distribuição, o nosso cliente pode ter uma certeza que esse problema ele não vai ter com a Agroamazônia, né? Por quê? Não só pela robustez financeira, mas também porque é uma empresa que entende muito claramente qual é o papel dela, né? E o papel dela é ajudar o produtor a produzir bem, ponto final. Nós não estamos aí... o nosso dia a dia é focado em fazer o produtor produzir mais, ponto final. Não tem outras agendas, não tem sonhos maiores, não tem ilusões maiores. A gente está buscando todo dia em como nós podemos fazer o nosso trabalho da forma mais simples possível. Lógico que é uma companhia sólida, tem os seus processos, né, tem as suas regras, mas como fazer isso da forma mais simples e objetiva possível. E eu acho, né, voltando, não tenho certeza absoluta, eu já estive do outro lado como um fornecedor da Agroamazônia e hoje aqui dentro, toda a cultura, né, que foi criada por trás da Agroamazônia, né, não surge de um dia para o outro. Isso é um trabalho já de décadas que vem sendo feito para que ela não fuja daquilo que é o objetivo principal dela, né? A razão de existência da Agroamazônia é contribuir para o crescimento do produtor, da agricultura, da agropecuária brasileira, e para isso você não pode perder os seus valores principais, né? Então, todo dia a gente começa o nosso trabalho pensando em como ser simples, como fazer as coisas simples. E isso tem um grande valor, um valor inestimável. Volto a ressaltar, acho que a história da Agroamazônia, né, é uma história muito bonita, porque nós estamos, eu diria para você que dá para contar nessa mão aqui, distribuidores no Brasil que tem a idade que tem a Agroamazônia, né, que tem a história da Agroamazônia, são poucos, mas se eu pudesse dar um recado para o produtor, eu diria assim que muito provavelmente nos próximos 43 anos, né, a Agroamazônia vai estar aqui, porque também estamos dentro de uma empresa como a Sumitomo Chemical que olha as coisas no longo prazo, não é uma empresa imediatista. A Agroamazônia não é imediatista, né? Os nossos projetos eles têm prazo longo, a gente pretende continuar, a gente vai continuar nesse mercado por muito tempo ainda, mantendo valores muito fortes. Então, por que eu te agradeci a pergunta? Porque nós estamos vivendo um momento de incertezas na agricultura, né? Nós estamos vivendo um momento de incertezas no acesso de mercado, e num momento desse de incerteza, para um produtor é muito importante ele entender aonde que é o porto seguro dele, aonde que ele vai colocar o dinheiro dele, aonde que ele vai, quem é que vai ajudar ele a fazer uma lavoura que ela seja economicamente viável, sustentável, mas uma lavoura onde ele tenha certeza que ele não vai ter que administrar problema. Se tem uma coisa que o produtor pode dormir tranquilo, colocar a cabeça no travesseiro
é que se ele fez negócio com a Agroamazônia, esse negócio vai ser cumprido ipsis literis com aquilo que foi combinado com ele. Essa é uma das nossas filosofias, é algo que a gente não abre mão. Tudo aquilo que foi combinado com o produtor, ele vai receber. Ponto, na vírgula, né? A gente não abre mão disso. Então, isso, nesse momento de mercado, num momento de incerteza tão grande que está cercando todo mundo, o produtor, para ele passar por esse momento, ele tem que produzir. Ele não pode ter problema, né? E nós estamos aqui como fornecedor confiável, alguém que ele pode fazer um negócio, acessar uma ferramenta, uma tecnologia que seja financeira, que seja produto, serviço, e que ele vai receber aquilo e que ele vai conseguir tocar a lavoura dele de forma tranquila. Talvez isso seja uma das coisas que está mais tirando o sono de todo mundo hoje, né? E essa pergunta que você fez, ela é recorrente. E aí, como é que está a Agroamazônia? E isso é importante dizer. A Agroamazônia está e vai continuar sendo muito segura e forte, não só hoje, mas pelos próximos anos que virão aí pela frente. Legal, legal. E aí, até legal você falar isso, né, Edmar? Porque assim, no primeiro episódio com o Roberto, foi exatamente isso, né, que ele falou, até a escolha da Sumitomo pela Agroamazônia passa muito por isso, né? Assim, esse olhar de longo prazo, solidez. Então, assim, não tem muito segredo, né, cara? Assim, parece muito difícil, mas é isso que você falou, a simplicidade. E o produtor é um cara simples. Né? Assim, quem tá envolvido nesse negócio são pessoas simples, cara. Ontem mesmo a gente vinha falando a respeito de ser simples. Muitas vezes parece ser fácil, mas não é. Não, é muito mais difícil. É um grande desafio crescer, né, mas continuar sendo simples. Então, a gente não perde de vista nem um dia do nosso trabalho de que esse valor, que é a simplicidade, ele precisa ser mantido. Legal, muito bom. Bom, Edmárcio, parece que não, né, cara? Mas passa rápido, né, rapaz? Puxa vida, o papo tá bom, papo bom, papo bacana, ele é longo, mas ele, para nós que estamos aqui, passa rápido, né? É isso aí, cara. Muito obrigado, viu, por você ter destinado aí um tempinho aí do seu dia para bater esse papo com a gente aqui no podcast. Tenho certeza que quem ouviu ou está assistindo aqui entendeu um pouquinho mais também, né? Espero que muitos produtores estejam nos ouvindo aí também. Muito obrigado e parabéns aí pelo seu trabalho, viu, cara? Muito obrigado. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui batendo papo, falando. É muita coisa que a gente tem para falar, né? De uma empresa de 43 anos, né? Tradicional, mas raiz, sabe o que é o papel dela. É uma empresa grande, que tem um portfólio enorme, que tem uma equipe enorme, mas são mais de 1.200 pessoas, né, que estão aí todo dia trabalhando duro, pesado, para entregar aquilo que a gente tem de melhor para o nosso cliente. Então, agradecemos muito a oportunidade e a confiança que o nosso cliente deposita todos os anos e depositou ao longo desses 43 anos de história da Agroamazônia. Show. Muito bom, então, Edmárcio. E, cara, para quem está escutando ou assistindo a gente aqui agora, como que a gente pode acompanhar mais o seu trabalho também? O que eu utilizo mais, as duas mídias que eu mais utilizo é o LinkedIn, né? Então, procurar Edmárcio Lopes da Silva e também o Instagram, né? Então, legal. Eu utilizo mais essas duas mídias aí para falar um pouquinho mais do nosso trabalho, compartilhar um pouco das experiências e do trabalho que a Agroamazônia faz ao longo do dia. Bacana, bacana. Vai estar tudo na descrição do episódio aqui. Maravilha. E para você que ouviu ou está assistindo esse episódio até agora, tenho certeza que você viu o valor nessa conversa. Afinal, estamos aqui há 1 hora conversando, o tempo passou rápido. Então, se você viu o valor, considere compartilhar com alguém esse conteúdo, que vai, né, essa pessoa vai se beneficiar. E para fazer isso, você pode compartilhar aí tudo, cara. A gente está lá disponível em todas as plataformas de áudio, Spotify, Deezer, Apple Podcast e também no canal do YouTube, tanto da Agroamazônia como no canal do YouTube do AgroResenha, tá certo? E esse episódio, como você bem sabe, chega até você por causa da Agroamazônia, que há 43 anos está ao lado do produtor rural, oferecendo soluções completas em insumos, tecnologia e serviços para impulsionar a produtividade no campo,
sempre com foco em resultado, sustentabilidade e proximidade com quem produz. Você viu aí nesse episódio aí, deu pra gente ter uma boa noção dessa proximidade, né? Para saber um pouquinho mais, é só acessar www.agroamazônia.com ou seguir a AgroAmazônia nas redes sociais também. É só buscar lá por @agroamazônia nas redes sociais, em todas elas. Instagram, Facebook, LinkedIn, todas elas aí, beleza? Edmárcio, mais uma vez, obrigado. Eu sempre finalizo aqui meus episódios com uma frase de muita sabedoria, viu, cara? Porque dá para aplicar lá nos 400 CTV que tá na ponta lá. Manda. É o seguinte, se chover não precisa molhar a horta, não. Tá tudo bem. Valeu, amigo. Obrigado, Obrigado, Deus abençoe, bom demais. Amém.